Os melhores hinos para aprender para tocar na igreja, veja como. Meu nome é Ezequiel e eu ajudo iniciantes no baixo a se tornarem baixistas preparados para tocar na igreja. Se esse é o seu objetivo, se esse é o seu propósito, então me siga aqui nas minhas redes sociais para você não perder os próximos vídeos. E o tema da nossa aula de hoje é os melhores hinos para aprender para tocar na igreja, veja como. E esses hinos, como eu sempre falo, são os hinos da harpa cristã. E provavelmente você deva estar se perguntando, professor, mas por que os hinos da harpa cristã são os melhores para a gente começar a estudar? Eu sei que dá vontade de tocar os hinos avulsos e normalmente quem está iniciando no instrumento querem tocar os hinos que acham bonito. Por exemplo, quer tocar os hinos que tem um groove ou que tem um destaque no contrabaixo. Por exemplo, esse hino aqui, ó, que tem um riff bem legal. Mas qual que é o grande problema? Esses hinos avulsos, primeiro, às vezes a gente quer tocar, mas eles são tecnicamente muito mais difíceis, e se você quer começar a tocar na igreja e desenvolver muito mais rápido, obviamente você já tem que começar através dos principais hinos e dos mais didáticos, que são os lindos hinos da harpa cristã. E alguns dos benefícios desses hinos da harpa cristã é, primeiro, que eles são hinos atemporais, ou seja, se você aprende a tocar um hino novo que está em alta hoje em dia, você vai perceber que 3 meses depois já vai ter saído de linha, vai ter saído de moda. Até porque os hinos hoje em dia são quase que descartáveis. A gente aprende um hino novo hoje, mas daqui 3 meses já tem um outro hino novo no lugar. Se você estiver criando um repertório para tocar na igreja, acaba se tornando muito difícil. Porque você investe muita energia, muito tempo e se dedica muito para aprender aqueles hinos. Até você começar a tocar na igreja, provavelmente eles já vão estar fora de linha e já não vai servir mais. Agora, os lindos hinos da harpa cristã, você vai perceber que eles são hinos atemporais, ou seja, já existe há 80 anos e por mais 80 anos vão continuar sendo tocados, porque eles não saem de linha e não saem de moda. Segunda grande vantagem é porque eles são os hinos mais didáticos que nós temos. Por exemplo, se eu pego um hino avulso, um hino conhecido, que já tem uma gravação pré-estipulada, que tem muitas notas, eu não consigo restringir a quantidade de acordes deles. Por quê? Pelo fato de serem hinos já conhecidos, de já ter uma gravação pré-estipulada, qualquer coisa que eu fizer diferente do original vai ficar estranho. Vou dar um exemplo. Se eu tocar esse hino aqui, ó. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, em tua presença é o meu prazer. Acabei de tocar um trecho do hino, Sua Graça Me Basta, que tem vários acordes diferentes. Se eu fosse utilizar uma técnica que eu desenvolvi chamado de função TSD, que eu consigo simplificar os hinos para 3 acordes apenas, para apenas 3 notas, se eu fizer isso com um hino desse, teoricamente vai estar certo, mas na sonoridade vai soar estranho. Por quê? Você já acostumou ouvir, por exemplo, esse hino e você já acostumou com a gravação dele. Então, automaticamente, qualquer coisa que eu fizer diferente do original, pelo fato de você ter essa referência, já vai soar completamente estranho. Agora, com os hinos da harpa cristã, pelo fato deles serem os hinos mais didáticos e não existir uma versão pré-estipulada deles, automaticamente eu consigo modificar esse hino e tocar ele com muitos acordes ou com poucos acordes. E o melhor de tudo isso, sem descaracterizar o hino, ele continua ainda intacto e perfeito. E eu quero dar um exemplo prático para você ouvir e ver agora as vantagens de se tocar através de começar a ter resultados através dos lindos hinos da harpa cristã. Mas antes disso, eu quero pedir aquele super likezão, seu gostei e seu joinha, porque dessa forma a gente consegue entregar esse conteúdo para mais pessoas e para outros irmãos que têm o mesmo objetivo de aprender a tocar baixo para estarem tocando na igreja. Para você não custa nada, mas para mim ajuda demais. Então, deixa o seu like, deixa o seu gostei, aí para a gente conseguir ajudar outros irmãos também e chegar esse vídeo até eles. Então vamos dar um exemplo aqui. Vou tocar um hino da harpa cristã, primeiro com vários acordes para vocês verem, ó.
Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Acabei de tocar com várias notas diferentes, mas eu poderia simplesmente utilizar essa técnica, essa ferramenta que é o método função TSD e tocar o mesmo hino com apenas 3 acordes, sem descaracterizar o hino. Olha só que legal, só com 3 notas. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e teu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Acabei de tocar o mesmo hino em 2 versões diferentes. A primeira delas com várias notas diferentes e essa segunda com apenas 3 acordes. Só que uma ficou com menos notas, mas não descaracterizei o hino. Ele não ficou estranho, não ficou feio, não ficou fora de contexto. Por quê? Porque não existe uma versão oficial dos hinos da harpa cristã, então eu posso modificar eles sem estragar a estrutura do hino. Por isso que eu falo que eles são os melhores hinos para você aprender para tocar na igreja. São os hinos mais didáticos de todos. Inclusive, grande parte dos meus alunos que estudam e aprendem essa metodologia, que é o método função TSD, o método MP10X e o método 1/10, consegue, através dos lindos hinos da harpa cristã, aprender e aplicar essas metodologias, essas técnicas, e o melhor de tudo, já diretamente através dos hinos. Então você, além de aprender, já cria um repertório e não perde tempo tendo que ficar estudando vários anos ou muitos meses a parte teórica. Você não perde tempo tendo que ficar estudando vários exercícios chatos. Não, tudo que você estuda já é através dos lindos hinos da harpa cristã. E a maior parte deles consegue se tornar fluente, tanto na parte de melodias, que são solos, através dos ritmos e também da harmonia, que são os acordes, em menos de um mês. Agora pensa, para você se tornar fluente no contrabaixo, de outra forma você vai levar 6 meses, 1 ano, talvez muito mais do que isso. Mas através dessa metodologia e você começar a estudar através dos lindos hinos da harpa cristã, vai acelerar os seus resultados e você vai ser capaz de tocar na igreja em menos de um mês. Então tudo tem a ver com a estratégia e a forma que você estuda. Mas antes de finalizar, eu quero deixar mais um bônus aqui e mais uma super vantagem dos lindos hinos da harpa cristã. Eu comparo eles com as músicas folclóricas. Por quê? A música folclórica que a gente tem é cantado a história e a cultura de determinado país. Agora, os hinos da harpa cristã é a história da igreja cantada. Então acho que não tem nada mais bonito e mais belo ou mais importante do que isso. Além de você estar aprendendo com os hinos mais didáticos e mais fáceis, você vai estar tendo a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre a história da igreja. Agora você deve estar se perguntando, legal, professor, mas na minha igreja não toca e não canta hinos da harpa cristã. Não tem problema. Na internet, no YouTube e nas redes sociais, tem esses conteúdos para você poder estar assistindo, estar ouvindo e conhecendo esses hinos. Então, independente de toca ou não, você pode estar conhecendo eles e já começando a aprender através dos hinos mais didáticos e conhecendo os melhores hinos para você aprender a tocar baixo na sua igreja em menos de um mês, tá bom? Fez sentido? Deu para entender esse conteúdo, essa aula? Então não esqueça, compartilha essa aula com alguém que você sabe que tem interesse em aprender a tocar baixo para estarem tocando na igreja e compartilha com o grupo do WhatsApp da sua igreja. Além de você aprender, você vai estar dando a oportunidade de outros irmãos terem acesso a esse conteúdo e dessa forma o reino de Deus cresce como um todo através do louvor. Deus abençoe a sua vida, fiquem todos na paz, um abraço, até a próxima, valeu, tchau!